Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um momento de aulas. Este momento é muito especial porque é o último. Estamos encerrando esse período, todo esse percurso que nós fizemos aqui nas aulas de geografia. Como vocês sabem, eu sou o professor Jefferson Oliveira. Estou aqui com vocês agora encerrando a unidade 4 e essa é a aula de número 44. Né? Nós teremos uma revisão para nós podermos fazer essa avaliação aqui agora. Né? A gente vai rever algumas informações que nós vimos ao longo das aulas da unidade 4, que ela foi bem grandona, né? Mas a gente vai agora observar, fazer um compilado ali, os melhores momentos do que a gente viu ao longo dessas aulas. Então vamos lá começar. Pessoal, ao longo dessa unidade 4, a gente verificou algumas informações gerais sobre áreas que não necessariamente são do Brasil, não necessariamente tem a ver aqui com a gente, né, com o território brasileiro. Afinal de contas, o Brasil é vizinho de vários países e a própria América do Sul, onde o Brasil está, faz parte, é só uma parte dos vários continentes que existem. Então a gente vai relembrar agora um desses continentes que nós vimos aí um pouquinho também, que é a África. A África tem toda uma história, é considerada historicamente, né, pelos antropólogos e cientistas o berço da civilização, o berço da humanidade. Né? As primeiras comunidades, segundo os estudiosos, surgiram desse continente, né? E foram se espalhando pelos outros continentes ao longo do tempo. Então, o que a gente conhece aí como raça humana, né? Independente de cor e tal, tudo que a gente está aqui hoje em dia teve uma origem, pelo menos cientificamente falando, nessa parte do mundo, né? Por incrível que pareça, ainda tem esses dados importantes que fazem da África uma parte ali que é muito interessante de se observar, porque mesmo com todas essas sociedades que foram sendo organizadas na África, o choque cultural, né, dos colonizadores europeus com a África acabou dificultando muito, né, a evolução, principalmente a evolução econômica das pessoas que vivem por lá. Muitos países da África subsaariana, que a gente vai relembrar daqui a pouco, são países aí com uma qualidade de vida muito baixa, né, IDH muito baixo. A gente já viu o que é IDH por aqui. E aí a gente verifica que a África tem essas características, né, são vários países. Aqui do lado oeste nós estamos vendo, né, o Oceano Atlântico. Né? Aqui para cima, no sentido norte, né, nós temos o Mar Mediterrâneo e a Europa, né, bem colada ali, pertinho. Né? No sentido nordeste a gente tem aqui o Oriente Médio, né, Arábia Saudita, enfim, Kuwait, esses países aí, né, Irã, Iraque. E aqui no sentido sul tem outra parte do Oceano Atlântico. Mais para cá tem o Oceano Índico também no sentido leste aqui, né, no sentido onde fica a ilha de Madagascar. A gente tem nesse sentido aqui, lá no sentido indo para o Polo Sul, né, o Oceano Glacial Antártico nesse sentido. Então a gente observa, pessoal, que a África está numa posição muito interessante ali, né? Se conecta com várias partes aí do mundo. A gente consegue regionalizar. O que é isso? Separar, dividir, né, para poder estudar o continente africano em dois, né, como a gente vai ver agora nessa próxima tela. A África setentrional ou a África do Norte, né, é exatamente essa parte que está aparecendo em cinza aí na tela, né, que ela é uma parte de países que ficam ali mais próximos do Mar Mediterrâneo, né, mais próximos ali do continente europeu, né, Marrocos, Líbia, né, Saara Ocidental, que ainda não é país, Egito, né, que é um país importante aí também, historicamente importante, né, falando. E ao mesmo tempo nós temos esses países em amarelo aí, que são os países da África subsaariana, né, os países que ficam ao sul do deserto do Saara, que é um deserto muito conhecido, muito grande, né? E aí temos desde o deserto do Saara, tem uma faixa de transição que a gente chama aqui de Sahel, né? E aí sim, temos aí os países que vão aqui no sentido sul, até chegar aqui no finalzinho, onde fica a África do Sul, que eu estou apontando aqui para vocês, né? Mostrando aqui essa parte mais ao sul, onde termina o continente africano no sentido sul. Tem um país chamado África do Sul, que fica no sul do continente africano. Tá bom, gente? A África não é país, é sempre bom lembrar. Vocês aí estão estudando, não pode esquecer dessa coisa específica de geografia. África não é um país, a África é um continente. Mas existe um país chamado África do Sul, né, que é esse aqui. Então, por favor, hein?
Aí para frente, na vida de vocês, aí não vão confundir as coisas. Vamos continuar verificando mais algumas características desses dois grupos aqui, né? África Setentrional, a primeira que a gente está vendo aqui agora na tela, que a gente vai ver agora informações aí na tela. A África Setentrional, ela tem 7 unidades políticas. A gente está vendo informações, né? Agora da África Setentrional, né? A gente está vendo aí informações da África Setentrional, como por exemplo ali o Egito, né? E temos aí 6 estados independentes, Egito, Líbia, Tunísia, enfim. E tem um território que busca independência, que é o Saara Ocidental. Quando a gente fala da população, como a gente vai ver na próxima tela, quando a gente fala da população da África Setentrional, a África do Norte, também chamam de África Branca, né? Porque tem muitas pessoas descendentes de árabes, enfim, pessoas com um perfil diferente, né? É porque a maioria da população tem referências árabes, são árabes, falam línguas árabes, né? Tem uma questão ali da língua árabe e praticam aí o islamismo, que é uma religião que existe por lá. Continuando, a gente vai ver agora a África subsaariana, pessoal. A gente está observando aí agora na próxima tela, né? O deserto do Saara é uma paisagem que é bastante conhecida no mundo todo, ele percorre vários países ali, né, da transição entre a África Setentrional e a África subsaariana, né? A gente tem ali, já nessa parte da África, já existe uma multiplicidade maior de crenças, pessoas com crenças diferentes, religiões, né? Tem a presença ali de uma variação maior. Tem áreas que são muçulmanas, né? Pregam ali o islamismo, mas também vai ter uma variação um pouco maior, crenças tradicionais, né? Dos grupos tradicionais. E a população, como a gente vai ver aí na próxima tela, tem até o exemplo de Angola, né? Quando a gente fala da população da África subsaariana, aí sim a gente vai ver aquele padrão que a gente costuma ver, né? Por aí, sobre quem são as pessoas que vivem na África. Pessoas, na maioria dos casos, negras, né? E bastante pobres, né? Tem ali muitas áreas da África que ainda sofrem muito com essa questão. Então a gente tem essa diferença entre esses dois grupos aí de países, né? A gente tem essa diferença entre esses dois grupos de países que tem ali essas diferenças, né? A população da África subsaariana são pessoas negras, né? Tem diversas etnias, né? Mesmo sendo população negra, existem variações nas etnias, nos traços do corpo, no porte físico, tem muitas variações nesse sentido por lá também. Então existem essas diferenças nesses dois grandes grupos de países dentro da África. Pessoal, outra coisa que a gente viu ao longo da unidade 4 foi a questão dos blocos econômicos, das parcerias entre os países. Já até falou que o Brasil tem essa questão, né? Um deles é o Mercosul, que a gente vai relembrar agora aí. O Mercosul é um bloco econômico que foi criado para promover a integração econômica entre os países que fazem parte dele. Vamos lembrar quais são os países? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Tem também a Venezuela, tem também a Bolívia, mas tem umas questões aí que a gente vai ver na próxima tela. Em 1991, esses 4 países que eu falei no começo, eles criaram, né? Antes já existia algumas parcerias entre eles, mas depois entraram outros países, né? Por exemplo, a gente está vendo uma imagem aí de 1991, né? Os presidentes do Brasil, do Paraguai, todos eles, né? Assinando o Tratado de Assunção, fechando esse acordo econômico que é o bloco do Mercosul, né? Que é essa parceria entre os países. Quando foi em 2012, né? Quase 20 anos depois, né? Que o Mercosul existiu, a Venezuela entrou. Né? E aí, só que o que aconteceu? Ela foi suspensa em 2017 porque é uma regra muito específica dos blocos econômicos ali, países que possuem estabilidade política, não está tendo muitos problemas com relação ali ao governo, sem eleições democráticas, por exemplo, e isso acabou, muitas manifestações políticas, né, dentro da Venezuela, isso acabou causando a suspensão da Venezuela. Mas, a partir do momento que a Venezuela saiu em 2017, até hoje ela é suspensa, ela ainda é considerada um membro do Mercosul, mas ela está na categoria de suspensa. Ela não tem os benefícios que a gente vai falar daqui a pouco, né? Por outro lado, a gente vai ver nessa tela aí agora que a Bolívia entrou como membro, os países aceitaram a Bolívia, o próprio país já votou a favor da Bolívia como participante do Mercosul e está tudo certo.
né? Além disso, a partir de agora, a Bolívia está nesse processo agora de se adequar às regras do Mercosul, né? Ter todas aquelas vantagens que a gente vai ver daqui a pouco. Além dos países que a gente mencionou, existem os chamados países associados. O Chile, o Peru, a Colômbia, o Equador, a Guiana e o Suriname são países vizinhos nossos aqui, né? Boa parte deles fazem parte de um outro grupo que existe aqui na América do Sul, que é o Pacto Andino, né? E a gente tem ali esses países que eles participam das reuniões, mas eles não votam, né? Eles não opinam, não, eles só acompanham o que está sendo feito, né? No Mercosul tem essa variação também nessas participações, né? Quem está valendo mesmo hoje em dia é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e agora Bolívia em 2024. Né? Essa aula está sendo transmitida em 2024. As principais características do Mercosul, a gente vai relembrar agora. A primeira delas é a questão do livre comércio, né? Que é quando você tem aí a eliminação de alguns impostos, de algumas restrições entre os países que fazem parte, são aqueles lá, né? Agora com a adição da Bolívia. Então você tem ali, não precisa mais pagar a tarifa para, por exemplo, negociar entre um país e outro, né? Outra, no nosso menu aqui está aparecendo a questão da tarifa externa comum. Essa vantagem é muito importante para eles, né? Qualquer país do Mercosul que tiver negócios com um país diferente, um país estrangeiro, outro país, tem que pagar essa tarifa para poder mandar os produtos para esses países, para qualquer país do Mercosul, seja Argentina, seja Paraguai, seja Brasil, existe essa tarifa que é válida para todos os países. Outro benefício que tem aqui é a questão das políticas macroeconômicas coordenadas. O que significa isso? Né, os países adotam parcerias, né, políticas, parcerias no sentido social, eles conversam sobre determinados, nos comitês que eles fazem, né, nos encontros que existem nos países, eles discutem sobre determinados problemas que podem estar causando ou que podem beneficiar os países. Né? Os presidentes são os presidentes dos países, desses países aí que conversam, né? Então eles discutem, botam para discussão determinados assuntos. E como são países de um mesmo bloco econômico, estão ali para discutir, né? Para verificar nesse sentido. E a outra situação é a questão da mobilidade, né? Que a gente vai ver aí agora. A questão da mobilidade está relacionada com a facilidade de trânsito entre os países, né? As pessoas podem sair do Uruguai para o Paraguai de maneira mais facilitada, né? Você pode sair do Brasil e ir para a Argentina sem necessidade de visto, por exemplo, né? Só com a sua identidade, e tem toda essa vantagem, né? Já um brasileiro que quiser ir lá para os Estados Unidos, né? O Canadá é até um pouco mais fácil, viu? Mas para os Estados Unidos tem que ter todo um procedimento, uma burocracia, tem que fazer entrevista para receber o visto, tem que ter o passaporte atualizado, enfim, um monte de regra, né? Então essas 4 características formam ali alguns benefícios entre os países do Mercosul. É assim também no Mercosul, é assim também na União Europeia, né, que é um outro bloco econômico importante, que a gente vai ver sobre ele ali, vocês ainda vão estudar sobre ele, ou já devem ter ouvido falar sobre a União Europeia. Tem algumas características aqui também, né, são muito parecidas, com algumas coisas a mais, né? Lá na União Europeia, por exemplo, eles têm uma moeda comum, né, diferente do Mercosul. No Mercosul, cada um na sua, né? O Brasil tem o real brasileiro, na Argentina tem o peso argentino e assim sucessivamente, né? Lá na União Europeia não, tem alguns países que compartilham a mesma moeda, né? Que é o euro. Então tem essa diferença nesse sentido. Um dos países da América do Sul que não está no Mercosul, mas é um país importante também da América do Sul, é o Chile. A gente vai relembrar agora, né, nessa tela e agora, que o Chile ele tem uma relevância econômica muito grande, por exemplo, com relação à produção de frutas, né? A produção de frutas é bastante mecanizada, é bastante organizada, justamente para exportação, né, para mandar para fora, para os países vizinhos, enfim, para outras áreas aí do mundo. Né? Maçã, pera, uva, mirtilo, as frutas secas, né, o caso da uva passa, inclusive o Chile se destaca nisso, né? E também as nozes. Né? Então o Chile ele é um país que é bastante montanhoso, inclusive. Ele pega ali uma parte da Cordilheira dos Andes, tem uma outra área montanhosa lá no Chile também. E aí nas áreas de vale, como a gente vai ver na próxima tela, aí, é possível, né, por onde os poucos rios do Chile correm, é possível ter ali uma produção agropecuária, né, como a gente está vendo aí nessa imagem aí de Colchagua, né, lá no Chile, e a plantação das uvas, né, que são importantes para exportação de uva passa, para exportação de uva mesmo, né?
e também para a exportação de vinho, né? A fabricação de vinho é muito importante. É uma bebida alcoólica, uma bebida, né, consumida por maiores de 18 anos, né? E tem essa relevância importante ali para as pessoas que consomem bastante esse tipo de bebida. Em 2017, o Chile foi o 8º maior produtor mundial de vinho, né? Tem uma participação grande na economia do Chile, a exportação de vinho, né? Para outros países. Os vinhos chilenos são tão apreciados aí quanto os vinhos argentinos, né? Os vinhos brasileiros também e outros vinhos aí do mundo. Então tem ali um padrão de qualidade importante. Outra coisa que é importante também para o Chile, pessoal, é a questão da mineração, né? A questão do cobre. A gente está vendo uma amostra aí na tela, né? Nessa imagem, onde vai ter ali uma exploração muito grande no território do Chile com relação ao cobre. O cobre é muito usado em equipamentos eletroeletrônicos, em condutores, né? Tem ali uma importância em fios elétricos, enfim. Tem um cabeamento, enfim. Tudo isso é importante e precisa desse minério aí para poder funcionar, né? Então aí a boa parte das exportações do Chile, o que o Chile manda para fora e ganha dinheiro com isso, vem do cobre, né? Vem desse elemento mineral ali. Né? O Chile durante um tempo ele explorou de maneira estatal, né? Com o próprio país, o próprio governo chileno explorava o cobre e depois veio o governo militar no Chile e passou essa atividade passou para as empresas privadas, né? Hoje em dia a estatal ali chilena ela trabalha em parceria com as empresas privadas, mas são as empresas privadas que exploram por lá o Chile, os minérios do Chile, né? O cobre e as outras coisas também que existem para ser exploradas lá no Chile. Pessoal, falamos aí do Chile como um exemplo de país aí da América Latina, né, da América do Sul também, mas todos os países da América Latina possuem produção econômica. O Equador possui, né, a gente nem falou muito do Equador aqui, do Uruguai, né? A gente não falou muito das Guianas também, mas todos eles têm uma produção, principalmente agropecuária, né, e de mineração também, que é importante para eles, né? Diferente do Brasil, por exemplo, que tem ali uma economia que a gente chama de diversificada. Né? Uma economia onde o país ganha dinheiro de várias formas, tanto com agricultura, quanto com pecuária, com indústria, com serviço. Né? Tudo isso também gera riqueza para o país. Né? Pessoal, vamos continuar então falando sobre o Brasil, esse país ali que também gera muito dinheiro com a questão da agropecuária. A gente vai relembrar agora nessa imagem que mostra aí a quantidade de produção de soja, né, no território brasileiro, 280 milhões de toneladas. Até hoje, o Brasil ainda é o maior produtor de soja do mundo. Né? A soja ela é muito apreciada. Talvez aqui no Brasil a gente conheça mais a soja só no formato do óleo. Né? O óleo de soja é muito consumido para as frituras e etc. Né? Mas a soja no exterior, por exemplo, ela é muito consumida, né? E também usada em outras formas ali manipuladas de alimento. Né? Então os Estados Unidos também segue o Brasil ali com a produção, né? Mas a produção maior é brasileira. E dentro do Brasil a gente está vendo esse gráfico aí que mostra os países mais produtores, como a gente vai ver na próxima tela, a gente vai ver os países mais produtores ali de soja, como sendo o Mato Grosso, né? O estado do Mato Grosso e o estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente observa esse gráfico aqui, todo o território brasileiro, só essa parte em verde ali, ó, 27%. Né? Então é muita produção só do estado do Mato Grosso. Né? Depois vem o Rio Grande do Sul, depois vem o Paraná. Mas são áreas que dependem muito desse tipo de produção. Então tem as fazendas lá, todas organizadas, para poderem produzir a soja, para mandar para fora. Não é necessariamente para o Brasil consumir. Né? Falando sobre a soja, a gente vai lembrar aí também falando sobre a carne, né? A carne bovina brasileira tem também muitas áreas do território brasileiro destinadas para produção, criação de boi, para poder abater e gerar a carne, né? A gente vai ver nessa próxima tela aí agora. Tem ali o Brasil também se destaca muito na produção de gado, de carne de boi, na verdade, né? Para ser exportada, para ser mandada para fora e também para ser consumida, né? Aqui no território brasileiro. Né? Então tem essa situação aí, e como a gente vai ver na próxima tela, também é a região centro-oeste, onde fica o Mato Grosso, que consome
bastante soja e que também consome ali, produz, né, na verdade, produz bastante soja e bastante carne, né, as carnes de boi, de frango também, né, de porco, então tem uma variação nesse sentido, mas o destaque vai para carne e para soja no Brasil mesmo, né? Mas qual é a situação, pessoal, que a gente comentou na aula e que a gente vai relembrar agora? O território brasileiro ele é muito grande, não é mesmo? É um dos maiores territórios do mundo. E a região centro-oeste do Brasil, onde fica o Mato Grosso, onde fica o Mato Grosso do Sul, Goiás, né? Ela fica longe dos portos do Brasil, né? Porque ela fica na região centro-oeste. O Porto de Santos, por exemplo, ele fica muito longe, né? Mais de 2.000 quilômetros, como a gente vai ver na próxima tela aí. As cidades de Sinop, de Sorriso. O Mato Grosso, por exemplo, é um estado que fica próximo do Amazonas, né? É vizinho do Amazonas, é vizinho do Pará. Então é muito mais distante da região sudeste. Então toda a produção que está sendo feita nessas áreas ali, ela tem que vir pelas estradas, ela tem que vir de alguma forma para os portos do Brasil, para poder ser exportado ou para mandar, né, para as outras cidades. Então, para isso, tem que ter uma rede, né, de transporte bem organizada. Aqui no Brasil, pessoal, a gente tem ali, como a gente vai ver na próxima tela, né, aqui no Brasil a gente ainda tem uma dependência muito grande das rodovias. As rodovias são essas estradas aí que estão aparecendo na imagem, né, que transporta as coisas ali. Olha esse caminhão que está passando ali, branco, né? É um caminhão que está carregado ali de mercadorias, de coisas que vieram do campo. O caminhão que traz a carne, por exemplo, ele tem que ser o quê? Refrigerado. Tem que estar congelada a carne ali para ela poder se manter fresca, para poder chegar no seu destino bem, né? Para poder ser consumida. Então, as rodovias, as estradas, elas são muito importantes para o território brasileiro, para esse tipo de trabalho, para esse tipo de atividade. Então as estradas elas têm que estar bem organizadas, né? Justamente porque no Brasil, por exemplo, não tem muita ferrovia. A ferrovia, os trens, né? Eles transportariam essas carnes, esses minérios, esses grãos aí de maneira constante, né? Sem depender de vários caminhões. Uma coisa é um trem passando, outra coisa são 300 caminhões, 500 caminhões passando ali, aí um dá problema, um fura o pneu, outro atola ou outro tomba, né, perde toda a produção, né, e tem essa situação. Mas no Brasil, historicamente falando, acabou se priorizando a construção de rodovias. Né, desde quando a cidade de Brasília virou a capital do Brasil, lá nos anos 60, né, o Brasil desenvolveu muito a questão das rodovias e não desenvolveu tanto a questão das ferrovias, né? E inclusive na próxima tela a gente vai ver mais uma informação ali, né? Isso acaba sendo uma desvantagem em relação à Argentina e aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem muitas ferrovias, né? Assim como a China, e o Brasil tem poucas. Algumas delas são só privatizadas, só para transportar minérios, né? Muito poucas ferrovias ali usadas para transporte de grãos, né? Transporte ali. É muito conhecido, por exemplo, quando a gente fala de ferrovia, os metrôs, né? Que transportam as pessoas dentro de uma cidade. Algumas cidades têm rede de metrô, né? Que vai transportando de um lugar para outro e é sempre aquele caminho. Pessoas que não utilizam o ônibus, por exemplo, que é um transporte coletivo, né? Sobre problemas das cidades a gente já falou, a gente já estudou anteriormente. Mas como a gente está vendo nessa tela aí, de novo, né, a rodovia, uma paisagem como essa aí é muito comum no Brasil. Né, em qualquer parte do território brasileiro, com exceção da região norte, que tem poucas estradas, as rodovias elas são muito importantes. Aqui na nossa região ainda se utiliza muito as hidrovias. Né? Então o que é produzido no centro-oeste, o que é produzido no sudeste, vem para cá pelas balsas, ou ela vem mesmo pelo Oceano Atlântico, vem mesmo pelo porto ali e vai subindo o Rio Amazonas em direção aos municípios, ou vem de avião, alguma coisa assim que é muito urgente, ou vem mesmo descendo o rio pelas hidrovias, né, no sentido do Rio Amazonas, né, da bacia hidrográfica amazônica, vem caminhando por ali. Né? Então tem uma dificuldade ainda maior aqui na nossa região com relação a isso ainda. Né? As rodovias elas não são, ainda não tem uma rede de rodovias tão grande quanto em outros estados do Brasil, então a gente ainda depende muito da circulação pelos navios, né, pelos barcos,
pelas balsas, né, pelos navios de grande porte, né, que são importantes aí para a nossa região, né? Mas no território brasileiro, de maneira geral, as rodovias são elas que permitem com que se escoe a produção.